Uma ótima noite para você que está em casa, recebendo mais uma vez o nosso programa Divã Empreendedor nessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, por todos os feedbacks que eu tenho recebido, por todas as pessoas que pedem sugestão de pautas, elogios, programas. É muito bom ter você aí do outro lado compartilhando desse momento com a gente. E hoje mais um entrevistado especial aqui no nosso programa, que é o Rafael. Nós vamos falar sobre comportamento. Eu vou deixar para ele falar o sobrenome dele, que pode ser que eu erre. Tá bom? Para todo mundo que queira assistir o programa, ele é transmitido pela TV Petrópolis, é só seguir lá no Facebook, @TV Petrópolis, e também pelo YouTube, é só seguir TV Petrópolis e o programa vai estar passando lá. E você também pode entrar em contato comigo pelos telefones que ficam na tela, tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, e se quiser também entrar em contato posteriormente com o nosso convidado, fique à vontade. Eu vou chamar um breve comercial e a gente volta já já com o Divã Empreendedor. O mundo hoje exige muito da gente. Cobrança de todo tipo, muitas demandas e muitos medos. A humanidade está vivendo um momento ímpar. Para dar conta de tudo isso, você precisa cuidar muito bem da parte mais importante do seu corpo, a sua mente. A psicoterapia é uma forma eficiente de trabalhar problemas, medos e inseguranças. Entre em contato comigo e descubra como buscar conforto em viver melhor. Bem-vindo à Spalife. A clínica já tem 15 anos. Aqui a gente encontra tratamento de fisioterapia, temos pilates, acupuntura, dermatofuncional, nutrição e psicologia. Estamos localizados na Rua Professor Pinto Ferreira. Nosso funcionamento é de 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Nosso telefone é 2242-7342. Nosso Instagram é @Spalife Petrópolis e nosso Facebook é Spalife Petrópolis e Estética. Vem cuidar da sua beleza e da sua autoestima comigo. Aqui o atendimento é personalizado, com horário marcado, para que você se sinta única. Estamos de volta aqui com o Divã Empreendedor. Como tem muito conteúdo, muita coisa para a gente conversar hoje, eu já vou deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Vou até te dar a mão. Que prazer enorme te receber aqui. Eu estou muito feliz que nós conseguimos trazer esse programa e esse conhecimento que você transmite tão bem para o público que sempre nos assiste. Que bom, Sheila. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e falar, né, com esse público maravilhoso, essa plateia que te acompanha, entendendo aí um pouquinho, né, dessa fala nossa com relação ao comportamento humano, como é que a gente leva isso para as empresas, para os estudantes, para o meio empresarial, enfim, como é que a gente consegue contribuir, né, com gestão comportamental. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, adorei também, estou muito feliz. Eu gostaria que tu se apresentasse e falasse para a gente como é que começou a tua trajetória, né? Como é que é? Fala um pouquinho do Rafael. Legal, contando um pouco, né, dessa história, houve uma jornada aí, né, no meio corporativo. Eu venho da área... Eu comecei em tecnologia a minha carreira. Sim. E em tecnologia eu tinha muito contato com o RH. O primeiro sistema que eu desenvolvi foi de folha de pagamento. Uhum. Isso me colocou diretamente, muito intimamente ligado aos RHs. Sim. E todas as questões que envolviam essa área, que logicamente tratam de desenvolvimento humano. A partir daí, em algum momento da minha vida, eu fiz uma transição de carreira, né? E aí, lógico, já trazia uma experiência corporativa, passei por várias empresas, né, em que tive a oportunidade de entender quais são os pontos de atenção que a liderança tem no dia a dia, os relacionamentos dos colaboradores, os desafios
da diretoria, dos líderes em geral. Sim. E tudo passa, né, muito pela questão do comportamento. A gente vê, por exemplo, né, desafios de comunicação, desafios de direcionamento, de delegação. Muitas coisas são conectadas com aquilo como cada pessoa se comporta. E entender disso é muito importante, né, no contexto geral. E é fundamental, eu trabalho eu visito empresas todos os dias, converso com o empreendedor todo dia, a gente vê a dificuldade, os maiores gargalos que eles sentem, né? As maiores dores nas empresas são justamente o humano. Né? Às vezes as pessoas são admitidas, né, que essa frase é mais do que clichê, pelas qualidades técnicas, e são demitidas, dispensadas por questões comportamentais. Né? Perfeito. Isso é fundamental a gente conhecer um pouco mais. Na verdade, existe uma estatística que fala que 80% dos desligamentos ocorrem por questões comportamentais. E isso é muito relevante porque nos remete ao momento de admissão. É importante que no processo seletivo, quando vai se buscar um candidato, quando vai se fazer uma triagem de currículos, quando vai se perceber quem são aquelas pessoas mais adequadas para ocupar um posto na empresa, leve-se em consideração isso. É tão importante ou mais do que os aspectos técnicos, né? Porque a gente falou, a maioria dos julgamentos se dão por questões comportamentais. Então, você entender a tendência, o que é mais fácil para cada indivíduo entregar naturalmente. E lógico que comportamento é adaptável, né? A gente pode mudar comportamento. Pode aprimorar, né? Pode se aperfeiçoar, você pode se qualificar mais, pode estudar um pouco mais. Muda alguma coisa de comportamento, né? Até se adequar, mas então a essência mesmo, ela está ali, né? Está presente, né? E o grande desafio, né, que a gente fala muito é como é que eu aproveito as forças naturais. Toda a metodologia moderna e atual de desenvolvimento humano considera que nós temos que trazer à luz, né, do indivíduo aquilo que ele traz como força natural. Eu sou muito comunicativo, ótimo. Quais são as posições para uma pessoa mais expansiva, mais expressiva, né? Eu sou mais introvertido, ótimo. Quais são as posições que o introvertido se adequa melhor? Talvez um perfil mais analítico, mais detalhista. Isso tudo são aspectos que, quando você traz a gestão comportamental para a organização, a gente consegue ajudar. E é importante a gente entender também, ficar claro para as pessoas que a gente estava conversando, né? Pode ser mais tímido, pode ser mais introvertido, como expansivo também. Tem pessoas que são bem mais comunicativas, mas o importante é que cada um seja enquadrado e encaixado dentro daquilo que lhe representa bem, né? Sim, sim. E estar à vontade com aquilo que traz, né? E ter clareza. O autoconhecimento, a gente sempre repete um pouco de que passa por a autoaceitação, né? O indivíduo que se aceita, o indivíduo que compreende claramente o que ele traz como força ou não força, né? Sim. E às vezes o jovem, é muito interessante, eu comentei com você que faço um trabalho, desenvolvi um mestrado em cima de jovens, aplicando o mapeamento de perfil comportamental com jovens estudantes do ensino médio. Você leva para o jovem essa informação, ela é muito rica, porque às vezes o jovem é cobrado, às vezes o jovem, seja pelos pais, seja pela professora, pelos amigos, por um determinado comportamento que não é natural dele. Sim, ele pode desenvolver aquilo, mas ele acha que poxa, eu não sou assim, eu deveria... E isso é muito ruim, esse peso do jovem, né? De não compreender de que cada um traz uma força. Então, sim, e tá tudo certo, né, Rafael? Tá tudo certo você ser um pouco mais tímido, tá tudo certo você não ter determinadas forças que você pode desenvolver ou que você tem diferente, sim, né? Certamente. A gente brinca muito porque, às vezes, as pessoas fazem um mapeamento de perfil comportamental, que é a ferramenta que nós usamos no dia a dia. Usamos o Profiler da Sodi, que é uma ferramenta com 97,9% de assertividade. E quando elas acabam de responder o mapeamento, elas dizem, o perfil é bom? Pergunto, para quê? Né? Bom para quê? Porque todo perfil é bom para alguma coisa, você tem que enquadrar exatamente. E a questão do processo seletivo, eu até quero colocar um ponto que é extremamente importante. As empresas se preocupam muito em fazer um processo humanizado, etc., mas o candidato tem que fazer um processo humanizado para ele. Ele tem que buscar a aderência que ele traz para aquele tipo de atividade. Sim, né? sim. Ok, estou desempregado, eu preciso de um emprego, mas eu preciso de um emprego que seja aderente, para que eu esteja feliz, para que eu entre nessa empresa e eu perpetue, eu desenvolva a minha carreira dentro dela, eu possa crescer, né? e dar um resultado bom para a empresa. Então, quando a pessoa está mais ajustada dentro daquilo que ela pode entregar, que ela pode realizar, ela vai estar mais feliz,
vai produzir melhor, vai estar em harmonia, né? E vai gerar mais resultado para a empresa. Isso é que é fantástico, né? E o melhor disso tudo, e importante também ressaltar, o autoconhecimento é que é fundamental para isso, é você se permitir se conhecer melhor, falar das suas qualidades, das suas habilidades. Às vezes eu faço algumas dinâmicas assim no consultório, que eu falo, relate para mim 10 qualidades suas, né? 10 pontos positivos, digamos assim. E as pessoas não conseguem. Não consegue. E aí eu falo, me fale, me cite também 10, porque é uma atividade, né, uma ferramenta que eu utilizo, me fale sobre 10 itens. Eu não gosto de falar pontos negativos, né? Eu gosto sempre de falar do positivo, digamos assim, ou dos pontos de melhoria. E a pessoa deslancha um monte. Então, às vezes, eu acho que falta um pouquinho a pessoa enaltecer a sua capacidade, os seus valores e aquilo que tem de bom e positivo, que com certeza absoluta as pessoas têm muito mais qualidades do que defeito, né? Digamos assim. A gente fala muito em transformar, né, os pontos a desenvolverem e, na verdade, olhar as suas potências, né? Onde são seus pontos de força, onde a pessoa possui ali uma oportunidade de realmente trazer aquilo que ela entrega com mais naturalidade. Então, esses pontos de força, né, que devem ser a prioridade da pessoa. Eu lembro que nos anos 90, 80, né, a gente falava muito da gestão por comando e controle, né? Então era aquela coisa de comando e controle e faça, e aí usava-se muita expressão gap. Sim. Hoje, as organizações eficientes no desenvolvimento humano, elas não olham para o gap, elas olham para a potência. Aonde essa pessoa traz a potência? Qual é o ponto de força desse indivíduo? E é isso que eu vou usar. Ele é mais comunicativo? Ótimo. Vamos colocar em posições onde a comunicação é extremamente relevante. Ele é mais introspectivo? Ótimo. Vamos pegar ele e fazer um trabalho mais analítico, um trabalho mais técnico, mais meticuloso. Estou falando esses exemplos da comunicação porque é uma coisa mais fácil de compreender. Não, e assim, eu vejo isso, eu já fiz pesquisa interna em empresas, né, e reenquadramento de funcionários. E isso é muito claro quando você vai fazer um trabalho numa empresa, você entrevista e você entende que às vezes aquele profissional ele está simplesmente colocado num lugar errado. Ele se desenvolve extremamente em outras áreas, já aconteceu, e ele só não está sendo visto com o olhar que talvez precisasse ser visto, e ele desenvolve muito mais a capacidade em determinados setores do que em outros, e às vezes eu acho que falta o olhar do empreendedor e também o olhar da própria pessoa no autoconhecimento que ela adquire, para saber, tipo, aqui não adianta que eu não vou me encaixar. Né? Existe uma questão de precisar trabalhar, eu entendo isso, né? Mas não vai produzir talvez o resultado que seria necessário para ele deslanchar, desenvolver, né, e fazer carreira até dentro da empresa, né? Sheila, e é muito interessante que quando a gente fala em desenvolvimento, a gente falou aqui da autoaceitação, o indivíduo tem que se aceitar, se compreender, entender o que é ponto de força e ponto a desenvolver e se autodesenvolver. Porque a gente fala do aprendizagem, a gente fala da aprendizagem, a gente fala muito da questão do professor, a gente fala do orientador, a gente fala do líder, mas o desenvolvimento está em nós. Né? Não adianta eu ter um excelente professor, eu ter um excelente líder se eu não me desenvolvo. Então, qual é a questão do autoconhecimento? Eu me conheço bem, eu me aceito claramente, entendendo meus pontos de força e os demais, e eu me desenvolvo, entendendo e fazendo um plano adequado de carreira, um plano de vida. Né? E aí sim, o indivíduo consegue o quê? Atingir uma autoestima melhor, tudo no campo do eu, mas ele nasce no autoconhecimento. Então por isso é tão importante, quando a gente fala da gestão comportamental, que as empresas, que as organizações tenham clareza que essa visão, a visão técnica, ela é uma visão do trabalho da tarefa, mas a visão comportamental, que ela passa muito pela liderança principalmente, ela tem que ser clara, né? Tem que ser disponível para todos. Né? Exatamente. Bom, a gente falou aqui sobre a importância de ter esse olhar voltado para o comportamento e tudo mais, e eu vou chamar um comercial e eu quero que vocês fiquem aí para a gente entender agora como que ele desenvolve esse trabalho. A gente volta já já. O mundo hoje exige muito da gente.
cobrança de todo tipo, muitas demandas e muitos medos. A humanidade está vivendo um momento ímpar. Para dar conta de tudo isso, você precisa cuidar muito bem da parte mais importante do seu corpo, a sua mente. A psicoterapia é uma forma eficiente de trabalhar problemas, medos e inseguranças. Entre em contato comigo e descubra como buscar conforto em viver melhor. Bem-vindo à Spa Life. A clínica já tem 15 anos. Aqui a gente encontra tratamento de fisioterapia, temos pilates, acupuntura, dermatofuncional, nutrição e psicologia. Estamos localizados na Rua Professor Pinto Ferreira. Nosso funcionamento é de 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Nosso telefone é 2242-7342. Nosso Instagram é @SpaLifePetrópolis e nosso Facebook é Spa Life Petrópolis e Estética. Vem cuidar da sua beleza e da sua autoestima comigo. Aqui o atendimento é personalizado, com horário marcado, para que você se sinta única. Estamos de volta aqui com o Divã Empreendedor. Vamos continuar esse bate-papo extremamente informativo com o Rafael. Eu tive o prazer, já vou falando aqui, eu tive o prazer de conhecer o Rafael no congresso de RH do ano passado. E eu assisti uma parte da palestra dele. Aí fiquei com aquela dorzinha no coração, aquela sensação de quero mais. Entrei em contato com ele, acabei fazendo um curso de DISC com ele, uma imersão no final de semana. E Rafael, sabia que aquele final de semana minha casa estava cheia de gente? Eu estava com visita? Eu larguei a visita para lá, meu irmão me perdoa, que meu irmão não mora aqui. E eu fiquei assim, impactada, amei aquela imersão, quero mais, quero outros cursos, eu quero participar mais. Mas a gente também tem que se dedicar e estudar, né? Depois eu deixei uma falhazinha aí, um delay que eu tinha que praticar mais. Eu quero que você converse com a gente, fale um pouco mais sobre como que você desenvolve esse trabalho, se você faz para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, como que é o trabalho seu? Legal. Obrigado, Sheila, pela pergunta. E é legal porque assim, a gente tem ajudado bastante as empresas e existe todo um processo. A gente pode começar, às vezes, muitas das vezes a empresa chega, não sabe muito bem. Eu gosto da coisa progressiva, sabe? Porque aí a empresa vai ganhando confiança, a gente vai entrando e vai avançando. Mas o primeiro trabalho que a gente costuma fazer muito é o workshop de perfil comportamental. O workshop é um evento de 2 horas a 3 horas, onde a gente reúne liderança, colaboradores, diretoria, enfim, faz o mapeamento de perfil comportamental desse grupo. E numa coisa bem informativa, bem tranquila, a gente fala um pouquinho sobre os perfis comportamentais, características comportamentais de cada um e as características do relatório, porque essas pessoas recebem o relatório digital e acompanham ali entendendo, poxa, como é que está aqui minha energia? Poxa, como é que está minha sensação de pressão? Pô, meu perfil é mais isso, é mais aquilo. Então é muito bacana, porque a sensação, quando as pessoas abrem um relatório, é o que eu chamo do momento uau. E as pessoas olham e falam, nossa, mas que impressionante. Isso aqui bate muito, porque ele tem muita assertividade, né? São mais de 97% profiler que a gente usa. Então, no workshop é uma primeira entrega. Perfeito. Que a gente pode fazer com o grupo e aí entender, e a gente começa aí a incitar, não só a diretoria, mas a liderança, de que essa compreensão, ela dilata um pouco mais, ela afrouxa aquela coisa do formal, ela estabelece uma coisa mais humana. Né? Sai da rigidez, digamos assim. Sai da rigidez, né? gera uma quebra. Você sabe o que é interessante? Sheila, eu tenho feito devolutivas para casais, para sócios, e é muito interessante quando você vê um casal, por exemplo, então é por isso, né? A maior compreensão de que por que ele age daquela maneira, por que ele se comporta desse jeito. Então não é comigo, é a tendência de comportamento de cada um. Isso é gestão comportamental. Compreender... E às vezes alguns se complementam, né? E é legal porque nesse relatório vem claramente ali, você se vê de uma forma que tu diz, meu Deus, como é que chegaram a essa conclusão?
Mas é uma forma de você se ver e você consegue perceber o que você tem mais desenvolvido e o que você também ainda pode desenvolver, né? Sim. Para casais e sócios deve ser interessantíssimo, muito né? interessante. E o que é bacana, lógico, perfis complementares normalmente eles podem ter divergências, porque eles são opostos. Né? E nessa oposição eles conseguem gerar o crescimento, que é tão desejado. Por quê? Porque aquela diferença vai me pontuar alguma coisa diferente do que eu penso. E aí vem um ponto muito importante para a liderança. Né? A gente trabalha muito com a questão de liderança, eu vou falar já sobre esse trabalho que a gente faz com liderança. Mas assim, o líder, às vezes, tem a tendência de contratar pessoas que sejam semelhantes a ele. Isso é um grave erro. Né? O líder precisa entender que a diversidade dentro da equipe é muito importante. Tudo bem que a essência do trabalho é o que vai nortear a grande maioria dos colaboradores. Tem que mas ter um direcionamento. Tem que ter um direcionamento como regra geral, mas ele tem que permear também alguma coisa diferente. Né? Então isso é muito importante quando você leva esse conhecimento, essa visão, não para o RH, né? O RH, lógico, que é um grande parceiro nessa hora, mas para a liderança. Mostrar para a liderança qual é o benefício, quando ele arquiteta a estrutura da equipe, poxa, aqui eu vou colocar essa pessoa que é mais descolada, esse aqui vai chegar para falar com o cliente, eu vou colocar esse ali. Então, toda essa estrutura que a gente chama de arquitetura comportamental da equipe é extremamente importante, como é do cargo. Né? A gente pode fazer também a arquitetura do cargo, e deve, né, para todo o processo seletivo. Vou falar já sobre isso. Ah, muito bem. Então, e essa crescente que você fala, então são etapas que você pode ir aprofundando e desenvolvendo mais esse trabalho dentro das empresas, né? Independente disso, também você palestra, né? Sim, sim. A palestra é uma paixão, né? A palestra é uma paixão, acho que qualquer um vai perceber aqui o quanto eu me empolgo falando, porque me empolgo num assunto que eu gosto muito, né? Esse tema, para mim... Só gosta, e eu vou dar uma enfeitada aqui nele, porque eu gosto mesmo, eu admiro mesmo, e domina, né? Porque você fala com muita propriedade do que você oferece e do que você desenvolve. Eu tenho aprendido com os meus alunos, eu tenho falado muito isso, né? Mas é muito enriquecedor. Quem tiver oportunidade, quem viu sentido nessas coisas que ele está falando com muita propriedade, vale a pena você conhecer o trabalho. Eu falo do Rafael. Né? Eu não sei se eu falaria da Solids, mas eu falo do Rafael, particularmente pela experiência e pela palestra que eu assisti. E eu acho que, assim, que tudo na vida a gente tem que se permitir conhecer, se permitir desenvolver, se permitir saber. Existe um mundo, muitas vezes, fora, eu digo, do mundo dos empresidiários. Nós temos muitos. E isso é uma característica também de comportamento que você precisa entender, né? Então, assim, existe um mundo lá fora que poderia fazer com que os seus negócios crescessem, prosperassem muito mais se você se permitisse conhecer, não dominar, mas conhecer e trazer profissionais especializados para que possam te ajudar nessa caminhada de ter mais sustentabilidade, mais crescimento, com mais assertividade. Verdade. Falando da jornada, né? O que a gente consegue fazer e oferecer para as empresas? O workshop eu dei um exemplo que seria uma primeira iniciativa pequena para fazer um impacto, né? Gerar uma aproximação. A Solids, né, que é a empresa querida desde 2017, tem um carinho muito grande por toda a equipe Solids, que traz toda uma plataforma de gestão de RH. Né? Então, tem um sistema bem robusto, né, que faz avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual, acompanhamento de treinamento e toda a parte de recrutamento e seleção. Só um parênteses, a empresa é sua ou você é um representante? Eu sou o parceiro Solids. A Solids tem um programa de parceiros. Eu falo com muito orgulho o seguinte, eu entrei na Solids como parceiro, a Solids tinha 30 colaboradores. E hoje é uma empresa que está com quase 1.000 colaboradores. Então, a gente participou dessa jornada, a gente construiu isso juntos, né? E como parceiro, a gente representa hoje 100% do portfólio deles, né? E leva isso para as organizações. Hoje, a Solids me coloca fazendo treinamentos em clientes estratégicos dele. Perfeito. Da mesma forma que o Great Place to Work, também vou falar do GPTW, né? Melhores Empresas para Trabalhar, que é uma estrutura que está presente em quase 100 países no mundo, que está no Brasil há mais de 25 anos, nós somos consultores associados do Great Place to Work. Então, a gente também ajuda nas melhores empresas para trabalhar. E isso, qual é o movimento, qual a sinergia entre esses dois selos maravilhosos que nos ajudam, né, no dia a dia das empresas? Isso até nos dá uma credencial, né, Sheila? Eu acho que é muito legal falar sobre isso. Nós temos aí as duas empresas estão conectadas em quê? Em promover uma ambiência adequada, promover um controle adequado, ter as informações do colaborador na mão, ajudar a liderança a atingir seus objetivos e que a companhia consiga melhor produtividade e resultado. Então, no final, você consegue, levando um trabalho que é de desenvolvimento de pessoas, trazer um resultado positivo para a empresa e harmonizar o ambiente. Então, é muito prazeroso fazer um trabalho desse nível, porque
quando eu viro as costas, né, de um cliente, quando eu saio de um cliente, eu tenho certeza que a gente plantou ali alguma coisa muito positiva, seja para a empresa, seja para a equipe que a gente está deixando ali. Uhum. Rafael, tu poderia citar para a gente, caso você lembre, agora vem à sua mente, algum caso mais que impactou, que mais fez diferença dentro dessas experiências que você tem? Bom, tem alguns casos bacanas e eu gosto muito de falar do Sesc do Mato Grosso. Diga lá. Né? Então, o Sesc Mato Grosso foi um case muito interessante, porque você falou da formação de analista de perfil comportamental, e eu sempre digo, já aprendi um pouco com os mais de 1.200 alunos que já fizeram o curso. Uhum. E eu digo isso porque todo aluno chega e dá o seu depoimento. O meu perfil é executor, o meu perfil é planejador. E com o depoimento dele, os outros vão aprendendo. E eu estou ali aprendendo todo dia. Então, quem mais aprende nesse curso sou eu. É muito né? bom, é muito enriquecedora a troca que acontece. Com a formação, a gente conseguiu trazer o Sesc Mato Grosso para 6 pessoas do RH, que contrataram a participação na turma que é aberta. Né? Uhum. E eles gostaram muito e depois me chamaram, Rafael, que tal fazer uma formação aqui em inteligência emocional? A gente quer envolver a liderança, um grupo de 70 líderes. Você vem aqui para o Mato Grosso, pessoal, presencialmente, né? Falei, que prazer, né? Fui lá, fiz o curso e voltei. E aí me convidaram de novo, Rafael, agora a gente quer levar isso para os dentistas e para o pessoal de ensino. Você volta aqui para falar para 300 pessoas? E a gente foi falar de inteligência emocional, que é um assunto que está completamente conectado ao comportamento. Sim. Comportamento humano é emocional, sabe muito bem, muito melhor que eu, né, Sheila? Mas, assim, pouquinho eu domino. E é isso, né? Então, só que aí a gente põe o tom do quê? Da liderança, da organização, da empresa, do dia a dia, de como o líder se posiciona. Isso tudo foi muito rico, sabe? Uhum. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que a liderança, abrindo um pouquinho o leque, a gente fala muito de empresas, óbvio, né? Porque tem um trabalho, tem um porquê. Mas eu acho que a liderança também vem de dentro de casa, né? Você, pai e mãe, ser líder, conduzir uma família também, precisa também entender um pouquinho dos seus comportamentos, ter inteligência emocional, saber lidar com as adversidades, que eu digo que botar filho no mundo não vem com vídeo bula, né? Então, é um aprendizado eterno, né, que a gente tem. E tem que ter bastante equilíbrio e inteligência emocional para conduzir e lidar com as diversas situações que surgem ao longo da vida, né? É interessante porque você fez uma analogia que eu sempre faço, né? Quando a gente fala de família e fala de trabalho, tem muita relação, porque o líder para o liderado é muito uma referência de pais para os filhos. Né? Então, dentro de casa, quando você exemplifica através de uma atitude, você impregna o seu filho daquilo que você fez. Se a sua atitude é positiva, se o seu comportamento é positivo, provavelmente o teu filho vai se esmerar, vai se olhar para você e vai colocar ali como um alvo, como uma meta, né? Como um exemplo a seguir. Uhum. É um modelo, né? Um modelo, exatamente. Modelo. A modelagem, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no dia a dia aí, no desenvolvimento de liderança, né? Uhum. Ela traz essa questão. Então, o colaborador também, e é muito importante, né, que o líder tenha também esse olhar, não paterno ou materno, mas o olhar de que aquela pessoa que está ali trabalhando tem uma criança interna, né? Sim, tem uma questão ali que pode estar mexida tal, e às vezes o líder parece para o colaborador o papai e a mamãe, né? Que é uma outra questão ali que também é importante. Então, como a gente consegue olhar um pouco mais o comportamento, como a gente consegue compreender a previsão de comportamento do outro, né? Sim. Então, se eu prevejo aquela história que eu sempre digo, vou falar com o outro como gostaria que falasse comigo, não. Eu vou falar com o outro como o outro gostaria que eu falasse com ele. Eu tenho que entender a frequência do outro. Eu costumo falar, eu vou pedir até para colocar o telefone na tela, para quem quiser tirar suas dúvidas, perguntar, deixar o seu recado, o seu depoimento. Esse telefone não é o meu. Teve algum equívoco aí. Tá lá o WhatsApp, 24 99268 1295, isso daí. Então, esse telefone, se você quiser tirar dúvida, se você quiser ter acesso, apesar que ele vai falar da empresa dele, dos contatos, é importante. Rafael, nesse contexto, eu costumo dizer assim, que comunicação não é necessariamente aquilo que você fala. Sim. Comunicação é aquilo que o outro entende, porque e isso é uma experiência que a gente se faz em casa, que a gente faz nas empresas, nas relações interpessoais. E eu sugiro sempre a experiência, né, o teste, digamos assim. Você passa alguma orientação, você passa alguma explicação e depois você pergunta assim, fulano, entendeu? Sim. Fala, entendi. Eu disse, então repete para mim. Perfeito. E aí vem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que era lá da minha época, não sei se ainda existe isso. Às vezes que a pessoa entendeu está completamente diferente daquilo que você falou.
Então, se isso não acontece, não houve comunicação. Comunicação, necessariamente, não é o que você fala, mas sim aquilo que o outro entende. Eu gosto muito da afirmação que diz que o mapa não é o território. O mapa é uma coisa e o mapa, cada um tem um mapa, né? Cada um tem a sua visão, Sim. cada um tem a sua forma de agir, Sim. de reagir. E internalizar, né, aquilo que recebe de informação. Exato. E o território é o que acontece de fato. Então, como cada um vai ver aquela mesma cena, é diferente. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Compreender que cada um vai ter um olhar específico. Sim. Quais as palestras que costumam mais solicitar para você, Rafael? Bom, inteligência emocional tem sido um campeão de audiência, né? Mas na linha da liderança eu vejo falar um pedido muito sobre gestão do tempo. A questão da liderança em si, motivação, passa muito pelo campo realmente de mexer com essa questão emocional. Pelo menos para mim chega muito isso, porque está conectado, né, com essa coisa do perfil. Então a gente tem conseguido algumas questões mais técnicas, como planejamento, como ajudar tudo isso, mas eu sempre coloco em toda a pauta, nós temos um conjunto de 20 itens, 20 temas para desenvolvimento de lideranças. E aí é um trabalho que eu acabei não falando aqui do roadmap que a gente tem lá, mas a gente consegue fazer o workshop. Vamos falar, eu quero saber tudo, A gente consegue fazer o workshop, a gente consegue implantar sistemas de gestão de RH, a gente consegue fazer uma mentoria continuada, seja para liderança, seja para diretoria. A gente tem participado agora, uma coisa até nova, há pouco tempo, de conselhos. Né? A gente tem feito um trabalho muito bacana. Que legal. Às vezes o conselheiro está ali com alguma questão, a diretoria está ali com alguma questão, e a gente entra como um conselheiro na questão do comportamento da organização como um todo, inclusive diretoria. Né? E a gente tem clientes que são, como a maioria das empresas no Brasil, são empresas familiares. Né? Empresas familiares, na questão comportamental, elas têm questões extremamente delicadas, sensíveis, né? Pais, filhos, netos ali, na sucessão, todo um processo. E a gente tem ajudado nisso também. Né? Então, o trabalho vai desde um mapeamento pontual, porque ele quer entender como é que está o cenário, uma aquisição, né, muito importante no momento de aquisição, um M&A, né, que é chamado, você vai uma empresa incorporando a outra, entender como é que é o perfil comportamental, e aí a questão da cultura, né? Lembrar que também entender perfil comportamental à luz da cultura é importante. Sim. Uma empresa de uma determinada cultura vai apresentar uma tendência de comportamento de um jeito e uma outra de outra cultura vai apresentar de outro. Então essas visões também. O trabalho em si é muito extenso, né, Sheila? A gente tem muitas oportunidades. Muito extenso, porque, né? Enfim, são pessoas sempre, né? Eu estou como coordenadora de um programa comportamental chamado Desafio Empreendedor, que existe aqui no Brasil há 17 anos e existe em outros 7 países. E quando a gente fala de comportamento, a metodologia que o Desafio Empreendedor utiliza surgiu da pergunta por que empresas do mesmo segmento, numa mesma cidade, uns têm sucesso e outros estão fadados ao fracasso ou fracassados. E aí, para dar mais um ênfase da importância desse trabalho e do que ele está trazendo, o que faz a diferença entre um empreendedor e outro são características de comportamento. Tem aquelas pessoas que tu fala assim, coloca na mão de fulano que vira ouro. Não tem? E tem aquela pessoa assim, não faz negócio não, que ali a coisa é esquisita, é complicado. Permeia muito o comportamento também, porque como ele falou, tem empresas familiares que às vezes vêm de muito tempo, mas as pessoas não se atualizam, não se permitem outras experiências, conhecer, acompanhar uma tendência de mercado. Hoje a gente está com os jovens numa tendência muito diferencial. Eu estou falando isso porque eu já sessentei. Então eu sou de uma geração lá atrás que era diferente a forma de trabalhar e até de ser admitida para alguns trabalhos. E o que acontece? Às vezes tem empresas familiares que quando chega na mão dos filhos ou dos herdeiros, a empresa vai embora, porque esses filhos, digamos assim, não estão preparados para o mercado ou não têm características de comportamento para desenvolver um negócio. E às vezes também eu vejo outras situações de a pessoa tem várias formações, mas ela também não desenvolve as características de comportamento para conseguir tocar um negócio, né? Então, assim, eu acho um tema que me encanta. Sim. Eu adoro trabalhar comportamento, adoro empreendedorismo também, por isso o nome do programa, Divã Empreendedor, pela riqueza realmente de conteúdo que tem, né? Eu acho que tu vê isso também no dia a dia, né? Não, com certeza. Quando a gente fala do empreendedor, tanto o empreendedor como o líder, né? Quer dizer, na verdade tem um cenário muito semelhante que às vezes, qual é o perfil comportamental ideal para ser um líder ou ideal para ser um empreendedor?
O ideal é aquele que tem clareza absoluta, né, da sua força natural e dos seus pontos a desenvolver, né? Sim. Porque aquele que acredita, né, que é melhor ou pior, ele pode ter uma oportunidade perdida, né? Sim, ele tem que sim. ter clareza, ele não pode se julgar mais nem menos, mas ter o chão verdadeiro, né? Uhum. E entendendo onde ele é mais forte, usar isso bem, e aonde ele tem pontos que tem oportunidade de desenvolvimento, fazer esse desenvolvimento acontecer. Sim, porque é possível, né? Sempre. É capaz. Comportamento é ajustado, né? E aí a dica que eu sempre dou aqui no programa, eu sempre procuro trazer profissionais especialistas na área. Às vezes, para você identificar isso, é muito mais desafiador. Então, é importante você se qualificar ou se perceber, buscar o autoconhecimento e esses caráteres, essas forças de potência com empresas especializadas, com profissionais capacitados e especializados a te ajudar entender esse processo ou se perceber melhor, né? Está provado que a visão que cada um tem de si nunca é mais a totalidade da clareza. A janela, né? de Johari. Exatamente. Então a gente não consegue, né, identificar claramente tudo o que acontece. Chega outra pessoa e já te fala alguma coisa, já cai uma ficha melhor. Então é muito importante a gente entender, buscar esse tipo de ajuda, né? Exato. Que efetivamente, eu diria até, eu sempre falo para o cliente, né, o empreendedor, o empresário, esse é o melhor investimento que você vai fazer. Claro. Porque está investindo no quê? No capital humano, que é o principal bem que uma organização pode ter. Né? Então, assim, se você investe nisso, é um retorno garantido, porque você vai ter melhor produtividade, você vai ter melhor resultado, com certeza. De uma forma mais assertiva. Deixa eu ver, nós temos um tempinho, eu vou chamar o último comercial e a gente volta já já para conversar e puxar mais informações ainda do Rafael. Até daqui a pouquinho. O mundo hoje exige muito da gente. Cobrança de todo tipo, muitas demandas e muitos medos. A humanidade está vivendo um momento ímpar. Para dar conta de tudo isso, você precisa cuidar muito bem da parte mais importante do seu corpo, a sua mente. A psicoterapia é uma forma eficiente de trabalhar problemas, medos e inseguranças. Entre em contato comigo e descubra como buscar conforto em viver melhor. Bem-vindo à Spa Life. A clínica já tem 15 anos. Aqui a gente encontra tratamento de fisioterapia, temos pilates, acupuntura, dermatofuncional, nutrição e psicologia. Estamos localizados na Rua Professor Pinto Ferreira. Nosso funcionamento é de 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Nosso telefone é 2242-7342. Nosso Instagram é @SpaLifePetrópolis e nosso Facebook é Spa Life Petrópolis e Estética. Vem cuidar da sua beleza e da sua autoestima comigo. Aqui o atendimento é personalizado, com horário marcado, para que você se sinta única. Estamos de volta aqui, infelizmente, no último bloco do programa, porque tudo que é muito bom dura pouco, dizem isso, né? Mas, enfim, a gente procura colher o que tem de melhor, né? Rafael, vamos lá, você tem mais algumas informações do que a empresa desenvolve e oferece para passar para a gente. Diga lá. Legal. Bom, só abrindo parênteses, desculpa, já cortei, né? É importante sabermos se esse trabalho que você desenvolve é somente para pessoa física, pessoa jurídica ou para pessoa física também. Legal. Agora é contigo. Obrigado. Então, nós fazemos um trabalho voltado à pessoa jurídica, muitas vezes, e também para a pessoa física, né? Às vezes chega a pessoa e diz, não, eu quero ser um especialista também, eu quero conhecer a gestão comportamental, eu quero ser um especialista, um analista de perfil comportamental, entender dos perfis, entender do relatório profiler, saber aplicar isso no processo seletivo. Muita gente de RH
pessoal de consultoria, pessoal de desenvolvimento humano, terapeutas em geral, nos procuram. Então nós temos, como eu falei, né, mais de 1.200 alunos, e a formação ela traz um benefício muito grande com relação à empregabilidade. Perfeito. A gente tem é muito gostoso, Sheila, os alunos que chegam desempregados e fazem o curso para aumentar a empregabilidade e depois dão uma notícia, pô, consegui e tal, a empresa estava pedindo e era esse a coisa que ele vinha buscar e ele realmente consegue aumentar a empregabilidade porque a formação é muito solicitada hoje em dia. Esse é um ponto que a gente atende a pessoa física, né? Pontualmente a gente faz trabalho com a pessoa física também no sentido de falar com uma dupla de sócios, falar com um casal, fazer um mapeamento, fazer uma devolutiva. O que é devolutiva? Aquele momento que a gente esclarece o que é o perfil comportamental e eventualmente dali desdobrar até um processo de mentoria, de acompanhamento que a gente faz também. Agora, a nossa empresa, Sommerfeld, né, Soluções para a Gestão de Pessoas, ela tem um portfólio bem abrangente para a pessoa e para a organização. Nós temos muito treinamento e palestras, né, para as empresas, além, lógico, da base dos sistemas que utilizamos para o mapeamento de perfil comportamental. Então, hoje a gente está sendo bastante, esse ano especificamente, está saindo bastante coisa em termos de palestras, né, conectadas a esse tema. Desenvolvimento de liderança é o carro-chefe. A gente tem 2 pesquisas hoje, tanto do Great Place to Work como me esqueci o nome da consultoria internacional, vou lembrar o nome já. Mas essas consultorias dizem o seguinte, que a grande preocupação dos RHs neste ano é desenvolver liderança. Opa, que bom. Então a gente tem feito um trabalho realmente, a gente está tendo essa oportunidade e está levando com sucesso. Eu acho que a gente não treina só, a gente treina e também faz um trabalho que a gente chama de mentoria, né, continuada, onde a gente acompanha, tem momentos individuais se necessário com os líderes, né, um acompanhamento, um direcionamento, a gente ajuda com esse olhar comportamental e olhar também, né, do dia a dia, de delegação, de planejamento, de comunicação, de marketing pessoal, uma série de assuntos que estão correlacionados, né, à liderança. Então, o programa tem bastante abrangência, vai para várias cidades aqui da região, como hoje em dia o YouTube é uma porta aberta, assim como o Facebook é uma porta aberta e Instagram também. E eu faço a divulgação de todo mundo que eu trago para entrevista. Eu gostaria de saber se vocês atendem, tem limite de região ou vocês estão abertos para onde for necessário. Latinoamérica. Latinoamérica por uma questão de idioma, eu me sinto muito à vontade com o espanhol, domino bem o espanhol, mas então por enquanto estamos Latinoamérica. Mas assim, a gente tem clientes no norte, no sul, falei de Mato Grosso, foi um prazer enorme ter conhecido Mato Grosso, não conhecia Cuiabá, né, uma cidade maravilhosa, passei um calor lá, mas tudo bem, então é uma cidade maravilhosa, fantástica, lá o povo de Mato Grosso, fantástico, conheci algumas pessoas também do interior, o pessoal do agro, maravilhoso, assim, a iniciativa que a gente teve de estar lá. No Sul, tem empresas de tecnologia do Sul que nos levaram também para fazer formação de analista de perfil comportamental para liderança, né? Isso é muito legal, porque a formação que os RHs recebem, essa empresa específica que nos contratou lá no Sul, que é um grupo de empresas de tecnologia, levou para colocar realmente essa liderança alinhada com tudo que é boa prática em termos comportamentais. Então a gente está no Brasil inteiro, assim, bem tranquilo, atuando de norte a sul. Aí. Há quanto tempo que existe a empresa? Nós, em 2015, nós criamos o CNPJ. A gente já fazia um trabalho em desenvolvimento humano um pouco antes, né? E temos uma divisão de psicologia também, mas aí é uma outra frente, bem atendendo a pessoa. Mas o corporativo, né, que é realmente a parte onde eu estou mais direcionado, a partir de 2017 a gente fez a parceria com a Solid e de lá para cá, até como a gente instrumentalizou um pouco a metodologia e o processo, a gente cresceu bastante, né? Ok. Quem quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar, saber mais sobre o teu trabalho, saber sobre as palestras, como é que conhece a empresa de vocês? Através de qual canal? Pode, manda um WhatsApp para o Rafael, 21 99335 7323. 21 99335 7323. E o Instagram, Rafael.Sommerfeld, vou soletrar. SOMMERFELD. Muito bem. Tá? É o Instagram. Vocês têm site também ou não? É www.sommerfeld.com.br. SOMMERFELD.com.br. Se caso não tenha dado tempo para você anotar, meu telefone está na tela também, é só me mandar um WhatsApp que eu faço você chegar até ele ou a equipe dele sem problema nenhum. Com certeza. Rafael, vamos passar algum recado final? Tem mais alguma coisa? Temos 10 minutos ainda, tem mais informações para falar, né, para passar. Eu estou aqui olhando ali o
cronômetro. Eu acho que o parênteses bacana que a gente pode abrir aqui é falar um pouco de juventude. Opa, vamos lá. Falar um pouco de juventude, que aí já é um trabalho um pouco mais na linha do terceiro setor. Não só na linha do terceiro setor, porque eu acabei fazendo no terceiro setor a partir do meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado, e no mestrado eu levei a ferramenta que a gente aplica nas empresas para mapear perfil. Importante abrir um parênteses, o mapeamento de perfil comportamental com o profiler pode ser feito a partir de 12 anos. Então, sim, a juventude, justamente do ensino médio, ela está absolutamente habilitada para fazer um mapeamento de perfil, e isso ajuda muito. Que legal, quem está buscando uma orientação vocacional, uma orientação até profissional, né? Já falamos, muito. Mas orientação vocacional, que são coisas distintas, tá, gente? Para ficar claro, é importante também, né? Muito a gente aplicava no último ano do segundo grau, não sei se é assim que chama ainda. Pra você ter uma ideia, o Colégio São Bento está levando a gente para falar para 170 jovens agora. Opa, que legal. A gente vai fazer lá com eles no final do mês. E é um programa, né? Tem que na verdade muito o colégio. Trabalho, né, Rafael? Tem muito trabalho. É uma abrangência enorme, cara. Sim. Mas vamos lá. A oportunidade é grande. Mas o jovem, o que me anima muito, e por isso começou até no terceiro setor esse trabalho, porque é uma coisa minha, né? Perceber como é valoroso para o jovem entender as oportunidades que ele tem trabalhando as forças, né? Então, o jovem, ele às vezes é cobrado pelo pai, é cobrado pela professora, pelo entorno ali, pelos amigos, e ele não tem clareza. Ele é muito cobrado pelo que ele não tem. Aquilo que você falou com relação a ter a parte crítica, digamos assim, né? Que ele modela pelo outro, que ele é criticado, é muito presente na mente do jovem. Mas a parte de oportunidade não está tão claro. O que a gente tem que levar para o jovem é isso, é um olhar de oportunidade. Você tem força aqui, o seu estado de força está nessas competências. E trabalhar aquilo, desenvolva essas competências, apresente essas competências no seu mercado, utilize essas competências para o seu estudo, utilize essas competências no seu trabalho, né? E com isso ele vai ter o quê? Mais potência para conseguir um bom emprego, mais aderência para aquele tipo de cenário que aquele cargo apresenta com ele. Então, buscar essa conexão também é importante para o candidato, né? Eu sempre falo isso. Não é só a empresa responsável pelo processo seletivo, o candidato é responsável. Tá bom que ele está ali procurando emprego, ele não quer saber, ele quer arrumar um emprego, mas ele pode ser seletivo. Ele pode entender que tipo de comportamento aquele emprego vai pedir e ele buscar e focar esses empregos, porque ali ele vai ter mais chance. Eu concordo plenamente com você. E quando a gente fala também dos jovens na questão escolar ou até familiar também, muitos jovens eu vejo com potencialidades diferentes, né? E às vezes não é enaltecido, vamos dizer assim, né? Quando você falando, eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu atendi, de um paciente, e que ele falou para a mãe, né? Foi apresentar o boletim e tinha lá, 7 notas boas e 2 ruins. E aí caiu de pau em cima da nota ruim, né? O próprio menino falou, pois é, eu tirei 7 notas boas e tirei 2 ruins, porque você falou só das minhas ruins. Então, isso fica como uma reflexão para você que está em casa, para você educador, que tem sala de aula. Eu sei que com 30 pessoas fica muito mais desafiador você perceber o talento de cada um, mas ali tem talentos singulares, pessoais, que vale a pena enaltecer para servir de estímulo para aquele aluno até ir adiante, né, com mais feliz, mais realizado, digamos assim, se sentindo útil, se sentindo valorizado. Então, essas qualidades também é em casa, é na escola, é nas convivências, nas relações interpessoais, são nas empresas também, e eu acho isso fundamental. Então, assim, vamos quebrar um pouquinho essa rigidez e permitir que a gente olhe para o outro com um olhar até de maior empatia, porque com certeza alguém tem uma qualidade diferenciada que complementa tanto a diversificação de profissionais que nós temos, de formações que a gente tem, é porque existe alguém capacitado para aquele local, né? Então, eu sempre procuro trazer no programa, com as entrevistas que eu faço, um olhar positivo e uma reflexão, para que as pessoas comecem a ver de uma forma diferente, se permitir coisas novas e, assim, levar com mais leveza, né? Com mais empatia. Hoje em dia, isso está bem precisa ser enaltecido, vamos dizer assim, precisa ser levado em conta, né? É uma chave, né? Como a gente falou aí,
cada um de nós tem um mapa, né? Então, a visão de cada um, ela é muito própria, né? Ela é muito particular, muito peculiar de si. Então, a empatia é quando eu consigo navegar um pouquinho no mapa do outro, é quando eu tento olhar um pouquinho no cenário do outro, né? Então, é muito importante. Esse dia eu estava até falando com uma pessoa, olha só, sai um pouquinho da sua cadeira, vai para a cadeira do outro, mas vai de verdade. Tenta verdade. pensar lá. Agora, sai da cadeira do outro, vai para uma terceira posição, olha de longe essa relação dos dois. Agora volta para você de novo. O que você consegue perceber? Perfeito. Então, esse exercício, né, de se olhar, de olhar o outro, de olhar de fora, é muito importante. E passa muito por essa questão do comportamento, né? Pois é. Eu às vezes falo, eu faço terapia para casal também, né? E às vezes um reclamando do outro, a demanda de um, às vezes o mesmo tema, cada um vê de uma forma diferente. E às vezes eu falo mesmo, eu sugiro, invertam os papéis. É isso. 10 dias, uma semana. Invertam os papéis. Veja a dificuldade e a limitação que cada um tem. E isso, se a gente levar para a vida, para quem tem alguma deficiência, para quem tem deficiência física mesmo, né? Então, inverta esse papel. Faça o que o outro faz, troca e vê o que ele está vivenciando e quais as limitações que ele encontra e quais as dificuldades também que ele vê, né? É interessante. Te pergunto, alguém quer trocar? Difícil, ninguém quer trocar. Rafael, eu gostaria que tu passasse então a sua dica final. A gente já está encerrando e já quero antecipar e agradecer imensamente a sua participação. Espero nos encontrarmos mais vezes, espero conseguir te trazer para Petrópolis para alguns eventos e algumas Será um coisas prazer. que acontecem aqui em Petrópolis. É bem relevante, o teu tema é extremamente importante. E para quem não conseguiu registrar o telefone dele, pode me mandar um WhatsApp, você pode repetir o telefone e passar sua mensagem final, por favor. Ok, muito obrigado de novo, Sheila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, beijo, de verdade. O telefone é 21 99335 7323. Fico à disposição de vocês. E, para encerrar, eu vou deixar como mensagem assim, que vocês reflitam, né, junto da oportunidade, né, de olhar um pouquinho mais para isso. Eu sei que as empresas às vezes têm muita pressa, muita objetividade com relação à rotina do dia a dia, as tarefas, as coisas todas têm que ser feitas, mas entendendo que a gente tem aí desafios muito grandes, né, em harmonização de equipes, de produtividade e resultado mais eficiente, com certeza a gestão comportamental pode ajudar. E ela ajuda e traz realmente essa melhoria. Então, assim, acho que é uma oportunidade de novo. A gente pode fazer um trabalho progressivo, né? Vamos fazer lá um workshop, vamos entender isso aí, antes de implantar uma coisa mais profunda, né? E aos poucos, né? E aculturando e trazendo a gestão comportamental para o dia a dia da empresa. Isso vai ajudar, vai melhorar e pode ser feito de uma forma progressiva. Sim, o mercado está crescente e está evoluindo, né? Sim. Então, obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Para vocês que estão em casa, muito obrigado por estar aqui no programa, pelos seus feedbacks, pelas suas perguntas, por darem sugestão de pautas também. É sempre muito enriquecedor e é isso que faz a gente ter essa energia, essa disposição e estar aqui levando o melhor da comunicação também, da informação até vocês. Aguardo todos na quarta-feira que vem com mais um Divã Empreendedor. Até lá!